Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tatu e Fala aqui no Raon Tatu, no seu canal de tatuagem e arte no YouTube. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, esse era um projeto bem elaborado aí, mais um fechamento de braço, né? Na verdade, esse era um fechamento meia manga, ou seja, toda a área ao redor do braço, ali acima do cotovelo, né? Rodeando pelo bíceps na parte interna, o tríceps na parte traseira e o ombro como um todo, né? E eu já fiz um outro fechamento de braço com a mesma temática, com o tema de personagens ali do Estúdio Ghibli, dos filmes do Hayao Miyazaki, mas esse tinha uma grande diferença na composição. Primeiro porque a gente tinha menos espaço para agrupar uma grande quantidade de personagens, enquanto no outro fechamento mais antigo tinha o braço todo e a gente abusou da quantidade, né, de cenários, né, para criar uma ambientação que tivesse aquele clima ali, né, da fotografia dos filmes, né, do Estúdio Ghibli, das animações que são muito bonitas. Nesse o foco principal era realmente os personagens, então como tinha que encaixar todos eles ali, eu sugeri botar eles mais em destaque, um pouco mais aproximados e mais de perto, para a gente conseguir explorar melhor as feições, né, e os detalhes de cada um, que tem, né, particularidades e que são todos muito, muito expressivos. Então, bom, a gente montou esse projeto, né, como todo fechamento que eu faço um freehand de canetas ali, caneta Sharpie, para desenhar como que os personagens vão se dispor ali na pele. E aí eu tiro um molde no contact transparente, planifico, passo para um papel para eu poder fotografar e desenhar por cima, né, seguindo aquele molde, aquele mapa que eu já preparei ali. E aí a gente fez uma primeira sessão, né, com o stencil todo decalcado ali para marcar tudo no sume clarinho. Você vê que o braço aí está todo marcado. Essa primeira sessão eu não gravei, mas essa já é a segunda sessão, então é a primeira que eu venho finalizando alguns personagens. E a ideia para esse tipo de fechamento é justamente isso. Eu deixo o mapa todo ali do stencil no sume, né, tudo marcadinho, e aí cada sessão eu venho e finalizo uma parte. Nesse caso aí eu estou finalizando 2 personagens do Castelo Animado, né? Ali na parte interna do bíceps do meu cliente, do Caio. Então, todos os personagens eu sigo a mesma etapa, né? Primeiro, fazer uma linha, né? Uma linha final ali. Primeiro, essa linha mais fina, né? Usando uma liner 5 e uma linha de bold usando uma liner 11, né? Destacando um pouco a silhueta dos personagens, mas sem ficar muito pesado, muito agressivo. Depois, uma sombrinha de leve, mas sem pesar muito, porque essa estética de anime, de animação, de modo geral, eu priorizo sempre a cor, mesmo quando vai ter volume, degradês e tal. Eu já faço direto na cor com muito pouca sombra, só nos cantinhos mais escurinhos e mesmo assim muito delicado, para não ficar acinzentado, não ficar com aquele aspecto, né, da cor contaminada, e sim uma cor mais vibrante, que se eu preciso mudar de degradê, né, se eu preciso fazer uma variação de tons da cor, eu uso cores diferentes, cores claras, médias e escuras, né, e evito botar tanto preto ali na base. Então, nessa parte ali de baixo que eu fiz a personagem ali do Castelo Animado, né? Eu segui esse princípio ali, e depois de traçar, sombrear, eu vim colorindo o cabelo dela. Eu fiz com um cinza mesmo, uma cor, tom de cinza que fica muito diferente de um acabamento se eu tivesse feito um sombreado clarinho com um preto puro, que ia ficar, né, com aquela impressão de preto meio aguado, meio diluído ou meio, né, rastelado, assim. Mesmo que você faça muito suave no preto puro, que fique uniforme, ele fica com um aspecto de preto, né, e acinzentado, e não com uma cor de tinta, uma cor, né, de gelo, vamos supor ali, que seria esse cinza do cabelo. Eu deixei espaço ali para fazer as luzes do fogo e tudo mais, e depois eu fui pro próximo personagem, né, que é o Sem Face. Esse personagem aí que você tá vendo, que tem uma máscara e ele tem o corpo todo preto. Ele é como se fosse uma entidade, uma espécie de espírito, de fantasma, assim. Então ele era um pouco mais simples. Eu fiz toda a base dele de preto, né, que ele é realmente escuro, e deixei só uma transparência na parte de baixo, nessa sombra de preto, para entrar um arroxeado aí, para fazer uma espécie de transparência e dar uma luz, um brilho nele. E aí foi só fazer uns detalhezinhos na máscara a mais. E aí, por último, nessa sessão ainda,
a gente fez o Hall, né, o outro personagem ali do castelo animado, que seguiu também o mesmo parâmetro, né? Essa parte interna ali do bíceps, ela é um pouco mais sensível e mais delicada, ela exige um pouco mais de atenção, porque ela fica vermelha quando você faz as cores mais clarinhas, ela fica bem vermelha, então você tem que tomar cuidado para não machucar muito e para enxergar o tom que você está fazendo sem agredir demais a pele, sem passar do ponto, sem forçar muito, escurecer demais. Então, dessa vez ali, né, tô passando toda uma liner de 5, e aí a vantagem, na verdade, de já ter tudo marcado com Sumi é que se eu preciso alternar entre as pontas, né, eu posso ir e voltar no caso aí, de 11 para 5, né, bold e linha fina, sem me preocupar muito em perder o stencil. Normalmente, num desenho muito delicadinho, com muitas linhas, eu faria primeiro tudo, né, com a linha mais fininha para depois vir boldando, mas nesse caso dá muito mais segurança, porque você já tem uma guia definitiva ali na pele, que é o Sumi, né, e ao passar com a linha por cima, você faz ele ir sumindo, né, ele vai ficar escondido, ele vai sumir, e a linha vai sobrepor ele ali. Então dá pra eu ir vindo por área, construindo sem nenhum problema. Como eu uso cartuchos, eu consigo trocar de ponta com facilidade, né, como se fosse um encaixe, sei lá, de USB aí praticamente, é um plug and play. Então você consegue ter essa versatilidade, essa agilidade para desenvolver, né, esse tipo de trabalho. E aí, uma coisa que eu adotei para essa composição como estética e usei em todos os personagens é uma preocupação com a sobreposição entre eles, né? O que está na frente e o que está atrás, por exemplo. Eu criei uma linha, um outline branco, né, do lado de fora do personagem, ou seja, um outline externo ao bold, em que ao preencher um personagem que está atrás, eu tomo cuidado para não encostar no contorno do da frente, ou seja, eu mantenho, né, em tom de pele, em branco, essa linha ali de divisão entre os dois, isso para ajudar a explicar um pouco mais, né, a silhueta de cada um, ajudar a recortar e destacar quem está na frente de quem está do fundo, porque afinal era uma composição com muitos detalhes e com muitos personagens sobrepostos. Então corri o risco ali, né, de ficar um pouco embolado se eu não tivesse tido esse cuidado. Na verdade, ainda ia ficar tranquilo, mas é um extra, assim, que para esse tipo de trabalho eu acho que valeu muito. Ele ganhou, dando essa recortada legal, assim. E aí, bem, nesse caso aí eu tô vindo com algumas cores para fazer o manto, né? Ele tem tipo não é bem um manto, é uma jaqueta, um paletó, uma coisa assim. Então alguns tons de magenta e tudo mais. E você vê que eu vou usando a sombra, né, que eu falei do preto puro, só em algumas partes da base ali, principalmente ali dentro da gola, ali atrás do pescoço, que é onde fica mais na sombra. O resto tudo é realmente em 2 ou 3 tons da mesma cor. E aí, entrando pelo cabelo dele, né, o cabelo dele é todo amarelo, então eu usei alguns tons, né, de amarelo um pouco mais amarronzados, um pouco mais bege ali para fazer a parte sombra, e um amarelo bem vivo, um amarelo canário para fazer o cabelo dele na parte, né, mais clara ali. Então aquilo que eu falei, você vê que na hora que você passa em um tom claro deles, principalmente amarelo, já é muito comum, fica tudo avermelhado, né, por causa do sangue, porque a pele fica machucadinha. Então, especialmente no amarelo, você tem que saber que você tem que pigmentar bem, preencher bem a área, sem forçar muito a barra, sabendo que quando você tirar, você já não vai estar tão visível se tá realmente uniforme ou não. Então você tem que garantir na primeira passada e não tentar insistir demais se você achar que não pegou, pra, né, não machucar muito. Espera de repente uns minutinhos, que aí vai sair um pouco do avermelhado, aí você vai ver melhor, ter uma noção realmente aonde pegou, onde ficou uniforme e onde não ficou. Isso é uma boa dica aí, deixar a pele descansar enquanto você faz outra área, para enxergar um pouco melhor aquela parte clarinha ali que tá cheia de avermelhado, e não correr o risco, né, de você insistir demais antes da hora e acabar machucando mais do que precisava. Bom, agora a gente já tá em outra sessão, né, essa já é a terceira sessão, considerando que a primeira foi de marcação do Sumi, a segunda foram esses 3 personagens na parte interna do bíceps, e agora, né, a gente foi pra Chihiro, que é na parte externa ali, na parte do ombro, né, e também vou fazer o Hako, né, o dragão que tá logo acima nessa sessão ainda. Então, mais uma vez, repetindo aquele mesmo ciclo, né? Traçar com uma liner de 5 e alternar com um bold de 11 ali para destacar um pouquinho mais.
E a Chihiro, ela tem algumas particularidades ali, que no caso do cabelo dela, né, eu usei um pouco mais de base de sombra preta, porque o cabelo dela é marrom. Então, uma liberdade que eu tomei, né, ao fazer o acabamento desses personagens como um todo, é que as animações japonesas, de modo geral, elas usam as cores bem flat, bem uniformes e chapadas para criar essas divisões, né, entre áreas de luzes e sombras. E ainda que eu faça essa mesma divisão, né, de 2 ou 3 tons, 2 ou 3 tons, 2 ou 3 áreas de claros, médios e escuros, aí em todas as áreas dos personagens, né? Na pele, na roupa, no cabelo e tudo mais. Eu crio um degradê para deixar um pouco mais de volume, para ele ficar um pouco mais polido. Então acaba que é um acabamento um pouco mais refinado, um pouco mais trabalhado ali nos tons e nos degradês. E aí, com isso, né, eu consigo dar uma estética que parece, de repente, assim, um pôster, né, uma imagem promocional. Ou seja, é uma arte mais trabalhada do que a própria arte, né, das películas, né, da animação. Não que as animações não sejam, né, bem trabalhadas, que elas são lindas. O estúdio Ghibli é como se fosse a Disney aí, né, do Japão, de qualidade de animação, de longa-metragens, enfim. Mas a ideia aqui era justamente, né, dar esse acabamento extra, dar essa polida aí nos personagens. E aí, no cabelo, eu usei 3 tons de marrom, né, médios, claros e escuros, para fazer essa passagem ali, sendo os escuros a base de sombra preta. Na roupa, né, eu fiz uns 2 ou 3 tons de verde também, e você vê que as dobras ali, elas não são tão duras, né, as sombras, as passagens, elas também têm essa polida, essa suavidade que eu falei, né, na divisão ali dos tons. Eu usei um cinza claro para fazer a parte branca ali na sombra da camisa, e o tom de pele de todos esses personagens, né, ele leva em consideração o tom de pele do cliente. Isso é uma coisa que você tem que sempre ser atento, né, para esse tipo de trabalho. Na verdade, qualquer trabalho você vai usar tom de pele, porque o que acontece, né, partindo do pressuposto que você vai usar o tom de pele do cliente como o tom de pele mais claro do personagem, então a parte do personagem que tiver o tom de pele mais escuro, ou seja, que tiver na sombra, vai ser um tom acima do tom base, do tom de pele do cliente. Você tem que escolher uma cor que seja próximo ao tom de pele do cliente, mas um pouquinho mais escuro. E aí você tem que levar em consideração se a pele do cliente é mais esbranquiçada, mais rosada, mais amarelada, mais amarronzada. E aí, né, a escolha do tom de pele do seu personagem também deve variar um pouquinho, porque você não consegue jogar um tom diferente, né, mais claro ou muito distante, né, do espectro de cor ali do tom do seu cliente. E aí isso tem que ser levado em consideração sempre nesses casos. Então aí eu usei um tom, né, branco, né, considerando que a pele dele é branca, eu usei um tom rosadinho, assim, que parece mesmo já o próprio personagem, né. E bom, agora eu já tô marcando ali o Hako, né, que é o dragão, esse dragão chinês ali. E nessa parte de trás, ali perto da dobrinha do sovaco e tudo mais, é uma pelezinha bem ingrata de traçar, né. Ela é bem molinha, ela não fica bem esticada. E isso você tem que ter muito mais atenção, né, ir com a máquina um pouco mais devagar, pesar um pouco mais, fazer ela um pouco mais a fundo, traçar caminhos um pouco mais curtos ali para você ter certeza que cada área você pigmentou muito bem. E isso é bem comum, né, para quem está começando, ter um pouco de frustração ali de passar em algumas áreas que não fica muito bem, que a linha fica meio fragmentada, meio picotada, meio falhada. Então é uma coisa que você vai se acostumando depois ali, se acostumar com a grande variação de texturas e maneiras de pigmentar de acordo com a área do corpo. E num fechamento você vai passar por diversas áreas que vão se comportar de formas diferentes. Você já tem que estar acostumado aí a virar essa chave e se adaptar para cada nova parte da geografia ali, da anatomia do corpo do cliente, né? Então eu tracei todo o Hako ali para marcar das mesmas formas que os outros, né, com as mesmas linhas, e agora eu tô fazendo as bases. Eu fiz as sombrinhas bem sutis, só em alguns cantos realmente onde ia, né, ser um pouquinho mais escuro, ou eu queria dar algum volume. E a crina dele ali, né, eu usei 2 tons de turquesa, um mais escuro e um outro mais verde água, assim, para dar essa diferença dos pelos, né. Eu fui marcando, né, os pelos mais escuros embaixo e a parte de cima eu fui chapando com um tom mais claro. E no corpo dele, que é branco, né, ele tem essa característica de ser meio lisa, meio brilhosa, tipo, né, igual um dragão japonês, que é tipo uma serpente mesmo, esse dragão oriental, dragão chinês, né, no caso. Então eu usei, já que o corpo dele é branco, eu usei o mesmo cinza que eu usei na parte branca da camisa da Chihiro e na parte interna do bíceps ali, né, no cabelo, né, da outra personagem lá, eu usei esse cinza para dar, né, um tom de como se fosse a sombra do
no objeto que é branco, em vez de usar o preto puro de novo, aí reforçando que fica com aspecto, né, se você usar o preto com aspecto mais marcado, um pouco mais acinzentado, puxado para o preto e não para o cinza metalizado, para o cinza claro, como é o ideal aí nesse caso, para dar esse aspecto de pintura de animação, né? Então, terminando aí essa parte, né, do dragão, só botando mais alguns tons, uns rosinhas ali dentro da orelha, na parte interna ali da barriga, para fazer uma sobreposição com a sombra que eu já tinha feito. E aí eu fui para a parte de trás ali, né? Essa parte de trás ali tem alguns personagens, o Totoro, o outro, né, o Totorinho, que também aparece junto com ele na história, e o lobo do Princesa Mononoke, né, o espírito lá da floresta. Então o Totoro, ele já tava ali mais no cantinho, na parte de trás do braço, como eu falei, né, um pouquinho mais chato de pigmentar, tive que ter muito mais atenção para fazer essas linhas, mas nada também muito misterioso. Então fui com calma ali, marcando cada uma das partes. É muito vantajoso ter já tudo marcado no Sumi, né? Porque você não fica desesperado sobre perder o stencil, você pode ir com toda a calma do mundo, cada traço, numa região difícil, você não precisa se desesperar, você pode fazer com toda a atenção do mundo. Sem falar, né, que essa é uma escolha que eu faço por uma questão de acabamento, para o acabamento ficar da melhor forma possível. O que isso significa, né? Se eu faço, por exemplo, no método mais tradicional, que é traçar tudo de primeiro que além de desgastar, né, muito o cliente, que pode não aguentar fazer a linha toda, enquanto o Sumi você pode fazer rapidinho, você pode deixá-la meio tremida, meio falhada, então você não precisa ser perfeito, e isso faz com que você consiga, né, cobrir mais área muito rápido para marcar tudo ali, deixa mais tranquilo o cliente. A linha final, que você tem que fazer com toda a calma do mundo, às vezes realmente é muito puxado fazer tudo numa sessão. Então isso já é uma vantagem aí. A segunda vantagem, que é o meu ver o mais importante ainda, é a questão do acabamento. Quando você divide em sessões, faz uma sessão a linha, em outra sessão a sombra, e na última sessão a cor, por exemplo, né, a maneira como vai cicatrizar esses pigmentos sobrepostos em diferentes sessões é diferente, né? Não fica da mesma forma que você na mesma sessão faz linha, sombra e cor no mesmo personagem, porque todos esses pigmentos vão estar juntos na mesma sessão, vão assentar na pele de uma forma muito mais uniforme, eles vão se somar de uma forma muito mais integrada do que se você vai adicionando camadas de cicatrização. Primeiro cicatriza a linha, depois joga a sombra, aí cicatriza a sombra para depois jogar a cor por cima, fica uma sobreposição diferente, né? Os tons, os degradês, as passagens, as misturas não ficam tão, né, uniformes, tão homogêneas e tão vibrantes, tão integradas assim. Então essa é a minha opção para fechamentos por causa dessas questões técnicas. E ele no Totoro, né, ele tem um tom de pele que às vezes é meio amarronzado, às vezes é meio azulado, dependendo da abordagem. Eu optei por fazer mais azulado nesse caso, e eu usei uma tinta que é tipo um cinza azulado ali, né, uma coisa assim, e me fiz umas misturas para chegar no tom ideal da pele dele ali que eu queria, né? Para a parte interna da boca eu usei 2 tons de vermelho, um bombeiro na parte de dentro ali, puxando pro cereja, e a língua ali com um Ferrari mais brilhante ali, que tá numa área mais iluminada, para dar uma diferença de profundidade também. Mesma coisa que eu fiz ali no Totorinho, né, na parte de baixo, e joguei um amarelo clarinho, mais bege ali, né, tipo um tom de pele amarelado para fazer a barriga do Totoro. E aí, começando, né, na parte ali de baixo, o lobo, né, como o lobo ele é predominantemente branco, eu fiz o mesmo esquema que eu falei ali no corpo do dragão, do Haku, né, e na blusa, na parte branca ali da blusa da Chihiro, que é usar esse tom de cinza, né, o cinza naval, e misturando com um pouquinho de branco ou um pouquinho de preto, se eu precisasse escurecer ou clarear um pouco ele, para fazer, né, as sombras e os volumes de um personagem que é predominantemente branco, que tem o pelo branco, né, e aí dessa forma eu consegui dar um volume, dar uma sombra sem ficar muito marcado no preto, sem ficar acinzentado, escurecido demais, e com uma cara de animação, com uma cara de pintura ali. Então, por enquanto, eu tô primeiro marcando toda a linha, né, desses personagens ali de baixo, né, o lobo, né, os espíritos da floresta que tem ali embaixo, né, e logo depois eu vou começar a sombrear e colorir dessa forma que eu falei. Então eu só fiz uma base de sombra de preto dentro ali das orelhas, no nariz, onde era mesmo mais escuro, abaixo ali do focinho, né, no pescoço, que tinha uma sombra projetada um pouco mais escura, e todo o resto você vai ver que eu começo a fazer ali com esses tons de cinza da forma que eu falei, deixando bastante área de pele,
pele, ou seja, bastante área de luz, né, e só enfatizando essas rugas de expressão, essas dobras e os pequenos volumes ali que tem no focinho, que vão dar essa característica, né, da profundidade ali do personagem. Mesma coisa para os espíritos da floresta, só que eu fiz a parte de dentro mais escurinha, né, e deixei a parte em volta, ao redor dele, mais clara. Isso dá uma impressão de brilho, como se estivesse recebendo uma luz, né, externa. Enfim, isso também tem a ver com a opção estética que eu fiz. E aí, por último, tem a pôniozinha nessa seção, né, ela tá ali no cantinho, encaixado bem na parte de trás do braço, fazendo a emenda entre essas duas áreas ali. Então, um desenho super simples para a pônio e para esses bichinhos da fuligem que tem ali em volta dela. Marquei a linha da mesma forma e vim colorindo, né, com os tons, né, que ela tem, que são um tom meio amarelo, um amarelo bege clarinho, vermelho salmão, né, um avermelhado meio arroseado ali, e é isso. E aí, por último, né, a última sessão desse projeto aqui foi, né, a Princesa Mononoke, né, que tá ali na parte de baixo do braço, abaixo da Chihiro, e já tinha cicatrizado, né, as outras áreas. Isso é uma vantagem também de fazer esse esquema por área, né, você não tem que esperar tudo cicatrizar. Se você faz toda a linha, depois toda a sombra, você tem que esperar tudo cicatrizar, passar um tempão aí para fazer a próxima. Nesse caso aqui, se a gente faz, por exemplo, a parte de trás do braço, termina um personagem, enquanto tá cicatrizando a parte de trás, eu posso vir na parte da frente e fazer outro personagem, e ir fazendo essa rotação por área, de forma que você não encoste na hora que você está traçando em nenhuma área que está machucada, que ainda está cicatrizando, para não gerar nenhum tipo de reação, nenhum tipo de problema. Mas você tem a opção de mudar geograficamente de espaço, e de repente você quer fazer, sei lá, 2 sessões na mesma semana, você pode, desde que uma seja distante da outra, seguindo ali o mapa de extensão, né? Isso é também uma outra vantagem de fazer esse tipo, né, de abordagem para fechamentos, né, marcando consumo e seguindo o mapa ali. Então, a Princesa Mononoke, mesmo esquema, né, tracei tudo com a linha de 11, depois ir junto os fininhos com a linha de 5, e comecei a sombrear para depois colorir. Ela tem um pouco mais de sombra, principalmente o cabelo dela, né, mais escuro ali, é um marrom mais escuro do que o tom da Chihiro. Eu tinha falado isso anteriormente, né, então eu joguei uma base mais forte ali de preto para fazer essa parte do cabelo, e também joguei um pouquinho de sombra ali nessas partes que ela tem do pelo, né, que ela carrega no pescoço e tudo mais, nessa pele, mas principalmente na base do cabelo ali, para quando eu jogasse o marrom, né, ficasse um marrom mais escuro, com menos áreas de luz ali, e desse também uma luz mais dramática, considerando que ela tá de frente para chamas, e tem um personagem que é uma chama ali do outro lado do braço, então ele tá iluminando não só a personagem do lado interno do bíceps, como a Princesa Mononoke também, com a luz, como se fosse uma luz do fogo. Então essa parte da frente do rosto ali eu deixei mais áreas de luz, e que depois iam receber uns tons de amarelo ouro, de amarelo, enfim, para imitar, né, uma iluminação como se tivesse de fogo, né, numa luz noturna e tudo mais. Então aí eu tô jogando o marronzinho, né, para fechar esse brilho do cabelo com um tom castanho escuro, como eu falei. E você vê aí que, de novo, né, cada mecha tem um refinamento ali, né, dos volumes e tal, para elas ficarem, né, com um acabamento um pouco mais volumétrico, um pouco mais tridimensional do que o que seria o mais comum de uma animação japonesa, que é mais flat e tal. Eu gosto de dar essa abordagem para alguns tipos de trabalho que eu faço, de anime, de comics, de modo geral. É um capricho a mais que eu tenho aí. E, bom, agora eu tô fazendo os últimos detalhes, né, regulando um pouco de cinzas no fundo que tinha faltado ali do lobo, e um vermelhão no rosto ali, que ela tá toda, né, tipo, ensanguentada, na verdade, ela, tipo, no sangue dos inimigos ali, né, ou enfim, ela tem essa coisa de ser uma coisa meio tribal, meio voraz, assim, meio selvagem. Então eu espalhei um pouco de vermelhos ali em tons, né, claros e mais escuros, que geram um efeito de acúmulo, de coágulo, assim, para parecer mais real esse sangue, como se tivesse, né, realmente mais denso, mais espesso, e aí escorrendo ao redor da boca dela, caindo ali pelo pescoço e tudo mais. E aí, por último, né, a última parte desse projeto é preencher os espaços de fundo, respeitando também o outline branco ao redor dos personagens, mas preencher com um azul, né, um azul como se fosse o azul do céu. Eu usei um Country Blue, enfim, e aí a gente preenche toda a área de pele e fica com o resultado final, que é esse que vocês estão vendo aí. Então essa é a tatu pronta, fiquei orgulhosíssimo de fazer, foi um trabalho muito maneiro, que eu tô felizão de estar no meu portfólio. Espero que você tenha gostado de mais um Tatu e Fala. Esse é um Tatu e Fala especial de fechamento. Se você gostou, não esquece de dar aquele like, de se inscrever no canal, e é isso. Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo.
Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.